Que alegria abrir mais um programa falando daquilo que eu acredito, que é família, que é filhos, que é uma família em construção. E hoje, para coroar esse programa, eu trouxe uma pessoa que para mim é uma irmã, é uma amiga, é companheira mesmo de diálogos de filhos, que é a Elis. Que temos caminhado juntas, né, na comunidade, nos desafios da maternidade. E hoje, Elis, eu queria realmente te agradecer pelo esse carinho, por estar também chegando em tantas famílias, levando um pouquinho do seu conhecimento, dos seus desafios da maternidade. Bom, muito bom estar aqui com você, Ana. Ai, que legal. Então, eu quero hoje, né, falar, Elisângela, que é mãe, que trabalha com jovens, que tem trabalhos missionários. Eu quero que você conte um pouquinho da sua experiência, o que foi viajar, mudar cada hora num lugar, levar esses filhos, como que foi ser mãe em diversos lugares diferentes, com culturas diferentes. Conta um pouquinho pra gente. Olha, é um desafio sair daqui do Brasil com meus filhos com 6 e 8 anos, passamos 4 anos morando em Moçambique, na África, e ao retornar, realmente muita coisa tinha mudado. Mas eu percebi, Ana, com o tempo, que o maior desafio não foi ter morado fora um tempo, isso acentuou. Isso é apenas mais uma mudança em meio a um universo de mudanças que a nossa juventude tem enfrentado. É verdade. Porque mesmo quem fica residindo no mesmo lugar, as coisas estão acontecendo de uma forma tão acelerada, as informações, as redes sociais, as mídias, a vida tem corrido, tem andado de forma tão acelerada que o jovem, o adolescente, não tem dado conta de acompanhar as mudanças. É verdade. E as mães, então, né, ficam perdidas. E quando você voltou para o Brasil, seus filhos estavam com quantos anos? Aí eles já estavam com 10 e 12 anos. E foi um desafio de readaptação, escola, restabelecer relacionamentos, né, Tem coisas que você não perde, mas muita coisa muda. A gente, quando mora fora, a gente muda também. Não é só o ambiente que muda, a gente muda. E diante disso, teve todo um choque transcultural reverso que a gente viveu. E essa vida acelerada que a sociedade em geral tem vivido. Então, os maiores problemas e os maiores desafios que eu tive com os meus filhos foram de ordem emocional e relacional. Sim. A dificuldade de readaptar, as crises de ansiedade, depressão, que eu depois fui vendo, mas por quê? Muita gente questionava, você se arrepende de ter ido como missionária, de ter levado sua família para morar fora um tempo? Eu digo não, porque eu tenho visto que esse tem sido um problema comum entre outras famílias também. Não é o fato de ter morado fora. Isso talvez acentuou de alguma forma, né? Mas é o ritmo de vida que as famílias, essas mudanças que nos têm sido impostas, têm nos acelerado a viver em um ritmo louco, frenético. Dando conta de tudo e eu vejo, Elisângela, que você ajuda muitos jovens, você, né, cuida de muitos adolescentes, dando conselhos, participando mesmo, assim, discipulando. Eu queria que você me falasse assim, o que é mais desafiador? Cuidar desse adolescente, né, que você convive ali uma vez por semana, tá vendo? Ou você lidar mesmo com os filhos que você já conhece, que tá todo dia? Isso com certeza, o maior desafio são os filhos. Você já ouviu falar naquele ditado que o dente não morde o pé? Sim. Você andando na rua nunca sem querer tropeçou e mordeu o dedão do pé sem querer, porque ele está longe. Sim. Agora, de vez em quando, comendo, conversando, até engolindo a saliva sem querer, a gente morde a língua. É verdade. Então a gente machuca quem está perto. O maior desafio, como você falou, é se construir. Sim. Como mãe, como filho, como pai, como esposa, são os relacionamentos íntimos, porque é ali que a gente se mostra. Sim. De forma autêntica, verdadeira, o lado bom e o lado ruim. É ali que a gente vai ser trabalhado. Então, eu mesmo falo, poxa, tem tantas coisas que eu aplico, ferramentas, palavras, dinâmicas, e que é uma bênção para os jovens na igreja, em projetos sociais, em
em pequenos grupos, mas quando é para trabalhar com os meus filhos, é muito difícil. É verdade. O desafio é bem maior. E essa dor, que é a dor dela, que é a dor sua, é a minha dor, que a gente, mãe, a gente quer acertar. A gente realmente quer... As mães normalmente carregam sempre uma culpa. Eu podia ter feito diferente, por que eu não estou conseguindo, por que o filho do outro é assim, o meu não. Eu queria que você falasse um pouquinho, Elisângela, para as mães que estão em casa, às vezes na mesma situação sua, de sentir culpa, de às vezes estar com aquele problema e falar, meu Deus, eu fiz errado, eu podia ter feito diferente. Como que hoje você cuidando de outros filhos, né, ajudando outras pessoas, às vezes na sua casa você está com um problema e esse problema às vezes você está conseguindo tratar o do outro e você às vezes está com essa dor na sua casa. Como que é conviver com essa culpa? Como que é lidar com essa dor? Olha, Ana, primeira coisa que eu falo, culpa é uma bagagem que não vale a pena a gente carregar. Eu não carrego culpa. Eu deposito essas culpas lá nos pés do Senhor, peço perdão por elas e recomeço. E me reinvento, me reconstruo como mãe perseverante que quer edificar a vida dos filhos. Essa é a saída, porque uma coisa é certa, errar a gente sempre vai errar. Sim, a gente repete padrões, né? A gente repete padrões e mesmo tentando diferenciar, a gente erra. Eu quero dar, eu tenho certeza que você também, quer dar para os filhos aquilo que a gente não teve. É verdade. E às vezes a gente acaba pecando pelo excesso e não pela falta. Sim. Então, quer suprir, né? Quer proteger. Quer acolher demais e a gente precisa ter um meio termo, a gente precisa ter a medida certa do acolhimento, do afeto e da disciplina, do limite. Sim. E hoje em dia, limite é um dos temas mais difíceis, porque o mundo está quebrando todos os limites. As mídias estão educando os nossos filhos a viver livres, soltos, a pensar por si próprio e deturpando uma série de princípios. E os pais estão com medo de pôr limite, porque se coloca limite, o filho pode se cortar, o filho pode sair de casa, tá deturpado, né? Os filhos estão acabando tomando os pais como reféns, Sim. reféns emocionais Sim. e tal, e a gente fica cheio de dedos ali, de como tratar, porque já está sofrendo com isso, eu não posso impor mais essa carga, né? Eu não posso cobrar muito, não, a gente tem que dizer não, a gente tem que impor limites, isso é amor. Sim. Né? A Bíblia fala que Deus ele disciplina o filho a que ama. Sim. A quem ama. Então nós precisamos demonstrar o amor também com limite, com disciplina, com correção, faz parte. Sim. Então, com tantas mães que estão com os mesmos desafios nossos, que se sentem muitas vezes culpadas, né? Às vezes tentam resolver um problema em casa e o problema não sai, e a gente começa muitas vezes a ficar para baixo, a querer desistir, falar não tem jeito, né? Eu queria que você deixasse, Elisângela, um recadinho para as mães que, do mesmo jeito que a gente, precisam recomeçar, às vezes estão sem força e estão se vendo numa situação, às vezes sem saída. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães. Eu quero dizer para todas vocês, mulheres perseverantes, mães que querem investir nos filhos, lares perfeitos são como montanhas azuis. Só existe de longe. Quando a gente chega perto, cada família tem as suas mazelas, mas a gente precisa se desafiar a cada dia na superação, na resiliência, no diálogo, no papo aberto. A gente não pode ficar cheio de toques e de dedos. Conversar junto, orar junto, comer junto, voltar a fazer as coisas simples juntos. Isso é família. É dividir aquilo que a gente tem, compartilhar e multiplicar aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Então, eu estou aqui com a Elis, que é mãe de 2 adolescentes diferentes, né? A gente já tudo é igualzinho, não, são filhos diferentes. Uma lourinha, um outro moreninho, né? E a gente vê que os desafios com o filho às vezes é diferente com o outro. Uhum. Então, mãe, nós estamos aqui também para poder falar que muitas vezes a gente se sente culpada, muitas vezes dói, só que nós escolhemos recomeçar. Nós entendemos que realmente toda a construção, ela tem um alicerce, a gente levanta as paredes e a gente crê que Deus vai nos dar a graça de finalizar um acabamento bacana. Então eu convido você também a deixar, como ela falou, essa culpa de lado,
a entender que nós somos vítimas das nossas mães, que foram vítimas das mães delas, que somos falhos, erramos, mas uma mãe que escolhe recomeçar, uma mãe que não desiste desse projeto. Então, Elis, mais uma vez eu queria te agradecer. Prazer foi meu. Viu? Pelo carinho, pela oportunidade de falar um pouquinho da sua história e compartilhar um pouquinho do desafio mesmo de ser mãe nos dias de hoje. Que bom. Obrigada.